Salve, irmão, com a paz do Senhor. Estou aqui hoje trazendo o meu testemunho, no qual eu passei pelo vale, pelo deserto. Mas o meu testemunho, irmãos, é para que as pessoas vejam que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus, ele não mudou. O que ele fez no passado, ele faz no presente, ele faz no futuro. Então, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Que toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Amém? Irmãos, eu venho da família como qualquer outra. Né? Tive meus pais, uma boa criação. Né? Meus pais tiveram regras, tiveram... Não, eu tive o privilégio, irmão, de ser criado no meio da minha família, de passar férias, tirar meu tempo com meus avós, ouvir mais, e fez com que hoje eu errasse menos. Hoje a gente vê os jovens descendo a sepultura, os pais enterrando seus filhos, em vez dos filhos enterrarem seus pais, porque não estão ouvindo. Eles estão querendo ganhar o mundo e com isso estão descendo a sepultura mais cedo. Eles se acham muito inteligente, muito esperto demais, a ponto de não ouvir os mais velhos. Eu não, irmãos. Desde a minha infância até a minha adolescência, eu sempre quis ouvir os mais velhos. Eu sempre quis tirar a experiência com isso, sabe? E isso fez com que eu errasse menos, com certeza. Eu era a filha mais velha, né? Tinha mais duas irmãs, né? E com isso eu era muito agarrada com meu pai. Onde meu pai estava, eu estava junto. Eu tirava todo dia, né? O sapato dele, a roupa dele, para ele vestir. E botava no bolsinho dele, né? Bilhetinhos para ele. E isso, irmãos, era muito gratificante para mim. Porque meu pai era muito assim, amigo, a gente conversava muito, eu falava tudo pro meu pai. A minha mãe eu já era mais reservada, porque minha mãe era mais de bater, o meu pai era mais de ouvir. Então, aonde estava um, estava o outro. Ele ia na cidade, eu ia com ele, andava abraçada com ele, sabe? Tinha um ciúme do meu pai imenso. E o tempo foi passando, irmãos. Eu com meus 14 para 15 anos, meu pai estava programando uma festa de 15 anos para mim. Ali, ele já tinha preparado tudo. A entrada de 15 meninas e 15 meninos, né? A minha festa, tudo preparadinho. E eu, irmãos, sempre acompanhei meu pai até na missa, porque ele era católico. E todos os domingos eu estava na missa com meu pai. A minha mãe, quando casou com meu pai, nasceu no berço evangélico, né? Meus avós, por parte da minha mãe, eram evangélicos. Mas como meu pai não permitiu que ela fosse para a igreja dela, queria que ela frequentasse a dele, ela optou a não ir em lugar nenhum. Ela preferia ficar dentro de casa. Então, com isso, eu ia todos os domingos com ele. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, irmão, eu falava com meu pai assim, pai, eu quero saber o que tem dentro daquele livro preto ali. Todo mundo carrega aquele livro preto, nós não carrega. Todo domingo a gente vai para a igreja, a gente não leva aquele livro preto para nada. Eu nem sabia falar que era Bíblia, irmãos. Aí o pai falava assim, para que você quer saber o que tem dentro daquele livro? Chega lá na igreja e lê para nós. Aí eu falava com ele assim, não pai, não lê não. Não lê não, porque a gente lê um folhetim que todo domingo é a mesma coisa. Nunca se renova, mesma coisa. Aí ele falava, vamos embora menino, para a igreja? Vamos lá que lá a gente já tem quem lê para nós. E aquilo ficava na minha cabeça, irmãos. Todas as vezes que eu ia para a igreja com meu pai, ou seja, às vezes eu estava no portão, eu via pessoas passando com aquele livro preto, eu falava, um dia eu quero saber o que tem dentro daquele livro. Um dia eu vou conhecer o que tem dentro daquele livro. Porque realmente, irmãos, nós não levava a Bíblia. A gente ia, e até hoje é assim. É um folhetinho que as pessoas lêem e eu sei decorar até hoje. Eu vou às vezes em batizado de alguém, eu vou às vezes em convidado a um casamento, alguma coisa. É a mesma coisa, nada se renova. E o tempo foi passando, irmãos. Quando eu tava, quando eu ia fazer os 15 anos, no dia 22 de setembro, mataram ele. Tiraram a estrutura da nossa vida, irmãos. Tiraram meu pai assim, com um tiro. E as pessoas que socorreram ele disse que ele pedia pelo amor de Deus para não morrer, tinha 3 filhos para acabar de criar, que era para salvar ele. E aquilo ficou no nosso coração, irmão, de saber que meu pai, até na última hora, ele estava preocupado com as filhas, que ele ia deixar para trás. Ele sabia que nós não estávamos estruturadas, para poder aguentar o tranco, porque ele supria todas as nossas necessidades. Ele estava ali, correndo de um lado para o outro para suprir tudo aquilo que ele tinha vontade de suprir na nossa vida. Minha mãe não trabalhava,
na nossa casa, né? Tinha a babá, tinha pessoas que lavavam e passavam roupa para minha mãe. Então, a gente, né, tinha uma vida assim, bem estruturada. E se quando tiraram a vida dele, irmãos, tiraram o chão. Eu tinha minha irmã, que era diabetes de nascença, quando a gente ia no mercado, ela tinha um carrinho só dela. Tudo ela comprava, doce, Coca-Cola, tudo ela colocava naquele carrinho. Então, ele ensinou ela como aplicar insulina, como cuidar e tal. Ele tinha um cuidado muito especial com nós, tanto com a minha mãe, tanto com a gente que é filha. E quando alguém, irmãos, chegou a contar, né, que tinham tirado a vida dele e que ele pediu, pelo amor de Deus, para não morrer, que ele tinha 3 filhas para acabar de criar, eu pensei, será que essa pessoa que tirou a vida dele não tem família? Será que essa pessoa que tiram vidas por aí, sendo pago ou não tem família, não tem coração? Porque quando você tira a vida de alguém, irmão, você desestrutura uma família. Quando tiraram a vida do meu pai, começou a faltar tudo na nossa vida. Mantimento, tudo. A minha irmã, que precisava da insulina, precisava das alimentação, ela não tinha. O que aconteceu? Ela começou a comer as coisas na escola, porque na nossa casa faltava também, tudo que vinha na escola ela comia. E com isso, irmão, passado, né, alguns tempos, a gente ameaçado de morte também, de del em del, a gente começou a mudar sem paradeiro nenhum, com medo de morrer. O que a minha mãe fez? Trocou a nossa casa por uma outra casa e ali nós ficamos. E a minha irmã começou a comer muita coisa através daquelas coisas que ela comia que não poderia ter comido por ela ser diabetes, irmãos, começou a complicar. O pulmão e a glicose muito alta. A minha irmã cheirava água sanitária pura, sabe? De tão alta que estava a glicose dela. E a minha mãe teve que começar a trabalhar fora também. Então ficou aquela coisa assim muito, né, sem estrutura. Nossa vida estava totalmente estruturada. Eu fiquei uma filha rebelde, porque eu achava que eu tinha que ter aquelas coisas que meu pai me dava o tempo e a hora. Porque eu não entendi, irmãos, que o que eu não tinha é porque, né, meu pai trabalhava e tudo. Eu achava que a minha mãe tinha que me dar aquelas coisas. Eu achava que era minha mãe que não queria. Não, eu não entendi que na época meu pai... Nada disso eu entendi. Porque quem tá acostumado, irmão, a ser suprida com tudo, então acaba que achando que aquilo tem que ter continuidade. A gente não tem noção das coisas. Quando eu fui aprender a lavar roupa, irmãos, meu tio encheu um tanque de roupa. Logo depois que meu pai morreu, ele falou assim, olha, você vai aprender a lavar roupa. A sua mãe agora teve que sair para trabalhar fora, você vai lavar roupa. E eu comecei a chorar, falei assim, meu filho, eu nunca lavei nada, nem as minhas peças íntimas. Eu vou ter que lavar um tanque de roupa? Ele falou, você vai. Ele tirou o cinto, irmãos, e falou, você vai lavar essa roupa agora. E começou a me dar coisas jeans para esfregar. Eu lembro que minhas mãos ficou em carne viva, esfregando com a escova, e eu chorando, eu achando que era o fim do mundo aquilo ali. Irmão, sabia, irmãos, que era o começo de um grande sofrimento. Que a gente não tinha ainda sentido isso. Até então a gente só tinha vindo, né, nas nossas vidas o mel. E eu ainda, como uma adolescente, eu não tinha conhecido a parte do fel, né? Então eu ia estar entrando ali numa parte do fel, do amargo. E eu comecei, irmãos, né, a entender que eu tinha que fazer alguma coisa. Que agora não tinha mais ele. Não tinha aquelas coisas de só pedir, vão lá embaixo comprar, não, porque isso não existia mais. E né, até a festa que ele tinha programado de 15 anos, irmãos, o amigo dele falou assim, olha, Márcia, de um mês para o outro, no dia 22 de setembro que ele morreu, no dia 27 de outubro já estava programado tudo. Os amigos dele falaram, olha, Márcia, eu se eu fosse você, faria essa festa, porque ele falava tanto dessa festa, ele programou tanto, não precisa de você colocar música não. Faz a entrada na igreja, né? Distribui as coisas da festa, sem música, sem nada, mas faz, porque ele vai, né? Você vai estar realizando o sonho dele. Irmãos, no dia 27 de outubro, eu fiz essa entrada de
15 meninos e 15 meninos. Quando eu entrei naquela igreja, irmãos, sozinha, sem meu pai do lado, sem a base que eu me espelhava, que era o chefe da casa, o pai que eu amava. Irmãos, parecia que eu estava andando num lugar que não tinha lugar de eu pisar. As lágrimas ali tomaram conta. Se você me perguntar o que o padre falou, eu não lembro. O que foi falado naquela missa, eu não lembro. Acabando a missa, fomos para nossa casa, né? Foi distribuído as coisas da festa, sem música, sem nada, parecendo mais um velório do que tudo. E eu pensava assim, meu Deus, o que vai ser de nós agora? O que vai ser de nós? Eu não entendi, irmãos. Eu não estava entendendo mais nada. O tempo só foi passando, passando. E as dificuldades vindo. Até que 2 anos se passaram da morte do meu pai. Quando a minha irmã começou a dar uma crise muito forte, né? Que foi a complicação do pulmão dela, da diabetes. E ela falou assim, Márcia, eu não estou enxergando nada. Minha mãe tinha saído para trabalhar. Márcia, eu não estou enxergando nada. Eu preciso que você me leve no médico. Eu falei, peraí, eu vou chamar alguém. Ela falou assim, mas você faz um suco de laranja pra mim primeiro? Eu falei assim, primeira coisa eu vou chamar um socorro, depois eu vejo o que eu faço. Aí chamei um socorro, o rapaz falou assim, olha, eu tô atrasado pra uma prova na universidade, não importa se eu vou perder essa prova, mas eu vou socorrer sua irmã. Aí quando eu falei que ela queria um suco de laranja, ele falou, você vai fazer esse suco de laranja antes de nós descer. Aí eu fiz correndo um suco de laranja pra ela e saímos pro hospital. Eu lembro que eles levaram ela pro CTI. Eu lembro da última vez, quando ela me entregou tudo que tava com ela. Ela me entregou o relógio. Ela tava com um anel no dedo. E ela deu um abraço muito forte nela. Eu falei, daqui a pouco você tá de volta. E eu lembrando, né, de uma revelação que ela teve na igreja, porque depois que meu pai faleceu, só ela, né, tinha aceitado Jesus através da família do meu pai, que já era evangélica. Ela foi lá e tal, foi batizada. E ela continuou firme. Eu e minha mãe ainda não era da igreja. Então, ela chegou um dia em casa e falou assim, mãe, olha, eu tive uma revelação que ou Deus vai me curar, ou Deus vai me levar. A minha coroa está preparada, mãe. A minha irmã era uma menina assim, escola, igreja e casa. Minha irmã não era de bagunça, minha irmã não era de estar na casa de ninguém, minha irmã era muito na dela. Então, quando ela falou isso, eu lembro que minha mãe falou assim, que isso, Pinha? Que vai levar o quê? Sabe? E passado, irmão, uma semana que aconteceu isso, que ela foi pro CTI, quando ela me abraçou, eu lembrei dessas palavras, que Deus ia ou curar ou levar ela. Mas ela, quando contou isso, ela não teve medo. Ela falou com tanta convicção, com tanta segurança, com quem disse, se Deus me levar, é lucro. Se Deus me deixar e curar, também é lucro. Então, irmãos, foram 2 perdas muito grandes, muito grandes. Como que eu sentia minha família assim, tão despedaçada, tão fora de si, né? Porque tinha saído tudo. Onde estava no seu lugar? Meu pai, a minha irmã. Faltava, ficou só eu, minha mãe e minha irmã. O tempo foi passando, irmãos, foi passando. E passaram-se, né, um certo tempo, eu conheci ali naquele lugar um jovem, no qual eu comecei a namorar, me envolver com ele. E ali veio uma gravidez, irmãos. Eu tinha 16 para 17 anos, muito jovem. E antes até que esse meu filho nascer, as pessoas falavam assim, Márcia, quando esse neném nascer, dá para os outros, você não vai ter condição de criar.
Quando eu contei pra ele que eu estava grávida, ele disse pra mim: você tem duas soluções.